Bom, dando seguimento ao nosso projeto de recria e engorda de novilhas de corte, recria pasto e engorda no alto grão, nós vamos falar sobre o planejamento da suplementação. Eu já mostrei na aula passada a primeira parte, né, que foi a parte do planejamento do pastejo rotacionado. Minha planilha é só você alterar as células verdes. Se você não viu a primeira aula ainda, assista a primeira aula. Eu expliquei toda a parte de pastejo rotacionado. Foi essas duas planilhas aqui. Essa é uma planilha completa que faz o projeto completo. Vem com pastejo rotacionado, adubação, planilha de suplementação, vem com tudo. Todas as ferramentas para você implementar o seu projeto de gado de corte, tá? Faltou aqui, pessoal, o planejamento dos coxos, da área de dimensionamento da área de coxo. Aqui já vem também nessa segunda planilha aqui, que eu já faço o cálculo da área de descanso, dos piquetes, da cerca elétrica. Faltou falar o dimensionamento do coxo, porque a área de descanso, na aula passada eu já falei que nós vamos criar 200, vamos recriar pasto, 200 bezerras, 200 novilhas, em 22 hectares de capim MG12 paredão durante 7 meses, período das águas. Eu vou adubar esse pasto, inclusive já mostrei a sugestão de adubação aqui embaixo. Aqui eu mostrei essa planilha todinha, dizendo que eu já fiz aqui todo o planejamento do pastejo rotacionado, quantos piquetes, o período de descanso, período de ocupação, quantos piquetes que eu vou ter que fazer, o tamanho de cada piquete em hectare, o tamanho de cada piquete de largura e comprimento, considerando que os piquetes serão quadrados, tá? Quantos piquetes que eu vou ter que fazer, 12 piquetes de 135 por 135, tá? O perímetro de cada piquete em metros e o quilômetro de cerca elétrica que eu vou gastar nesse módulo, a quantidade de cerca elétrica. Aqui já tem também o tamanho o dimensionamento ideal dos corredores. Nesse caso aqui, para acima de 100 animais, seria de 15 metros. E o tamanho da área de lazer, ou a área de descanso dos animais, onde vai ter o coxo de sal mineral ou o coxo proteinado, e eu posso colocar até o coxo para o confinamento de alto grão nessa área. Considerei 15 metros quadrados por cabeça, uma área de 3.000 metros quadrados, tá? Uma área de 3.000 metros quadrados. Se for uma área quadrada, vou fazer de 54 por 54, 54 de largura ou 55, né? Aproximadamente 55 de comprimento por 55 de largura. Vai ser minha área de descanso, onde os animais vão ruminar, vão ter à sua disposição o suplemento mineral ou o suplemento proteinado. Aqui a largura das porteiras, para animais maiores que 100 animais, a largura de porteira de 8 a 9 metros, das porteiras dos piquetes, tá? Aqui eu fiz o dimensionamento do bebedor. Eu preciso de um bebedor de 20.000 litros, então eu considerando aqui um bebedor você pode colocar aí 4 bebedouros de 5.000 litros nessa área de descanso, ou 8 bebedouros de 2.600 litros, tá? Ou você pode também fazer um bebedor de 20.000 litros, um reservatório de 20.000 litros, tá? E aqui faltou a parte de coxo. Se a estratégia for suplementar com sal mineral, eu tenho que fazer um coxo de 10 metros, porque é 5 centímetros por cabeça, tá? Então você vai dimensionar em torno de 5 centímetros por cabeça, ok? Para o coxo de sal mineral. Para o proteinado ou proteico energético, pode usar 15 centímetros por cabeça. Esse espaçamento é importante para que todos os animais tenham acesso ao suplemento e não haja e venha minimizar brigas e disputas, tá? Então, se for proteinado ou proteico energético, 15 centímetros por cabeça vai ser um coxo de 30 metros para 200 animais. Se for sal mineral, um coxo de 10 metros para 200 animais. Se for e para o confinamento a pasto ou confinamento de alto grão, você vai ter que fazer um coxo de 60 metros, porque é 30 centímetros por cabeça, tá? E isso, o coxo com acesso aos dois lados, viu, pessoal? Coxo com acesso aos dois lados. Se for o coxo com acesso apenas a um lado, dobra esses tamanhos, ok? Então aqui já fizemos o dimensionamento do piquete do nosso projeto para 200 animais, tá? Vamos falar agora do planejamento da suplementação.
Porque a suplementação vai ser o seguinte, a estratégia desse projeto é o seguinte: recriar fêmeas nas águas e engordar no confinamento de alto grão. Então, aqui eu tenho as diferentes estratégias, né? Eu tenho o sal mineral. Se o animal ficar a pasto no sal mineral, ele vai ganhar em torno de 500 gramas por dia. Eu tenho um proteinado. Se o animal ficar no proteinado, vai ganhar em torno de 800 gramas por dia. E eu tenho o proteico energético 0,3, vai ganhar em torno de 900 gramas por dia. E eu tenho o proteico energético 0,5, o animal vai ganhar em torno de 1 kg por dia. Aqui, o que você tem que fazer? Só colocar o preço do saco do seu suplemento, tá? Quanto está custando o sal mineral? Sal mineral pronto para uso. Quanto está o saco de sal mineral pronto para uso? Tá? Quanto está o saco do suplemento proteico energético 1 grama por quilo do peso vivo? Quanto está o saco do suplemento proteico? Saco de 30 quilos. Coloca o preço aí. Quanto está o saco do sal mineral, do suplemento proteico energético? O suplemento proteico de baixo consumo, 3 gramas por quilo de peso vivo. Coloca o preço do saco aqui. Quanto está o saco do suplemento proteico energético de alto consumo, 5 gramas por quilo de peso vivo? Coloca o preço aqui. A planilha já puxa o peso inicial que você botou lá, a duração do período das águas e a quantidade de animais. Você vai ter que alterar só o preço da arroba, não é do boi gordo aqui no caso, é da vaca gorda, né? A planilha calcula já qual foi o mais viável, qual que deu mais rentabilidade, tá? Tá tudo do mesmo preço. Qual que deu maior rentabilidade dentro desses aqui foi o suplemento proteico energético de baixo consumo, que é a estratégia que nós utilizamos para a época das águas, olha lá, ó, tá? Então a estratégia que nós utilizamos foi o proteinado de baixo consumo, ganho de 800 gramas por dia nas águas, aqui de acordo com o preço da arroba da vaca gorda ou novilha gorda. Você vai botar o preço da arroba aqui, né? Alterar o preço da arroba. A quantidade de animais a planilha já puxa automaticamente, você não precisa mexer. Aqui tem a receita por dia em relação ao ganho de peso vivo. Aqui tem um consumo de suplemento por dia, tem de acordo com o preço dos suplementos que você vai alterar aqui. Você vai pegar e pesquisar quanto está o saco do sal mineral pronto para uso. Bota o preço aqui, saco de 30 quilos. Quanto está o saco do proteinado de baixo consumo? 1 kg por grama, 1 grama por quilo de peso vivo. Ou proteinado de 0,1%. Proteinado de baixo consumo, consumo de 0,1% do peso vivo. Quanto está o saco de 30 quilos desse proteinado? Bota aqui. Quanto está o saco do proteico energético de 0,3% do peso vivo, consumo de 0,3% do peso vivo? Coloca o preço aqui. Quanto está o saco do proteico energético de consumo de 5 gramas por quilo de peso vivo? Bota o preço aqui, tá? Então a planilha vai calcular o consumo de cada um, o custo de cada um, o lucro de cada um, o peso inicial dos animais. Ela já puxa automaticamente dessa primeira planilha aqui, tá? Ela já pega o peso inicial dessa primeira planilha aqui, tá? Só lembrando aqui, essa primeira planilha você vai colocar a quantidade de bezerras que você quer comprar. O projeto aqui é para 200 animais. Eu vou comprar 200 bezerras desmamadas, vou recriar a pasto e engordar no confinamento de alto grão. Essa planilha aqui é para fazer o planejamento da minha suplementação. Eu já escolhi que eu vou utilizar o proteinado de baixo consumo lá. Eu já escolhi aqui, no começo do projeto eu escolhi aqui já que eu vou utilizar um proteinado de baixo consumo. Essa planilha aqui vai só me dizer se esse proteinado é o mais rentável mesmo, ó. Aqui já tem um lucro total no período das águas, ó. Quem me deu o maior retorno foi o proteinado de baixo consumo, tá? Aqui já vem dizendo o peso inicial, o peso final, o peso médio, a duração do período das águas. A planilha puxa tudo automaticamente. O consumo total em quilos, o consumo total, o custo total, tá? O lucro total, o ganho de peso vivo e o ganho em arrobas, tá? Então, quem teve o lucro total maior foi com proteinado de baixo consumo, tá? Isso aqui é o lucro por animal, tá bom? É o lucro por animal. E aqui já vem o planejamento da suplementação para o lote, tá? Aqui vem dizendo todas as estratégias, ó. O sal mineral, o consumo
do lote. Dia, tá? Aqui já vem dizendo o consumo do lote durante a recria, durante os 7 meses de recria. Aqui já vem dizendo o custo total do lote com suplementação na recria. Aqui já vem dizendo a receita total do lote com suplementação na recria. Aqui já vem dizendo o lucro que eu tive com a suplementação, considerando só a suplementação na recria por esse lote aqui. E aqui vem dizendo o consumo de saco de 30 quilos que eu vou precisar comprar. Se eu quiser usar o sal mineral, eu vou ter que comprar 112 sacos de sal mineral para fazer recria pasto. O meu lucro vai ser de R$91 mil para esse lote. Se eu quiser usar o suplemento proteinado de baixo consumo, eu vou gastar 370 sacos durante a minha recria para o lote de 200 animais. E vou ter um lucro na recria de R$138 mil, só considerando o lucro apenas com a suplementação. Se eu quiser usar um proteico energético de 0,3% peso vivo, eu vou gastar 1.153 sacos de 1.153 sacos de e eu vou ter um lucro de R$118 mil. Se eu quiser utilizar um proteico energético de mais alto consumo, eu vou gastar 1.900 sacos e vou ter um lucro de R$96 mil. Então aqui já faz o planejamento da suplementação para você ver qual estratégia vai ser mais rentável. Se você visse aqui, não pessoal, a estratégia mais rentável que deu para mim aqui foi o sal mineral. Então você vai alterar aqui, ó. Você vai chegar aqui e você vai botar o ganho do sal mineral. Qual é o ganho do sal mineral? 500 gramas. Pronto. Vai botar o ganho do sal mineral. E eu vou usar a estratégia do sal mineral. Acabou. Então essa planilha aqui, ó. Vou botar aqui porque deu o melhor retorno foi o proteico de águas. Essa planilha aqui é para você definir, para ajudar você a definir qual estratégia você vai usar. Ela já calcula tudinho. Qual vai ser o lucro, quem vai dar mais lucro, de acordo com o preço. E já calcula a quantidade de quilos que você vai gastar por lote e a quantidade de sacos que você vai gastar por lote, seja do sal mineral, seja do proteico energético, seja do proteinado de baixo consumo, seja do proteico de alto consumo. E ela vem dizendo qual vai dar mais lucro para você. Você vai ter só que alterar as células verdes. A planta está toda bloqueadinha já, só para você alterar as células verdes, tá? Lembrando que esse número aqui a planilha já puxa automaticamente, e esses aqui também, tá? E esse aqui também são dados referência. Você vai só alterar o preço da arroba da vaca gorda, da novilha gorda, e o preço do saco do sal mineral, do proteico energético, do proteinado, tá? Então nessa estratégia aqui já tem que eu vou gastar 370 sacos, 370 sacos de suplemento proteico energético, de suplemento proteinado de baixo consumo, tá bom? Você já tem uma estimativa aqui de quantos sacos você pode comprar. Já tem um planejamento da suplementação nas águas. Então você já tem o planejamento do pastejo rotacionado, quantos hectares você vai precisar plantar. Já tem a quantidade, o período de descanso, período de ocupação, o tamanho de cada piquete, quantidade de cerca elétrica que você vai gastar, o formato de cada piquete. Se for piquete quadrado, você já tem o tamanho de cada piquete, você já tem o tamanho do corredor, você já tem o quilômetro de cerca elétrica que você vai ter que fazer, você já tem o dimensionamento da sua área de lazer, você já tem a largura das suas porteiras, você já tem o dimensionamento de bebedor, você já tem o tamanho de coxo ou de sal mineral ou de proteinado, e o tamanho do coxo que você vai ter que fazer para o confinamento a pasto ou de alto grão, tá? Já tem o tamanho do bebedor, a quantidade de água que você precisa, tá bom? Aqui você já tem a melhor estratégia que você vai utilizar para suplementar essas novilhas nas águas, que foi o proteico energético de baixo consumo. Já tem quantos sacos você vai gastar e quanto você vai ganhar, de acordo com esse preço aqui. Professor, mas eu quero fazer o sal mineral. Você quer fazer o sal mineral? Aqui nessa planilha, vamos supor que no seu caso o sal mineral deu... A melhor estratégia é o sal mineral. Vamos supor que no seu caso o melhor resultado foi o sal mineral. Eu tenho a planilha de sal mineral prontinha já para você fazer o seu sal mineral. Já com a fórmula para recria. Você vai usar calcário, fosfato bicálcio, sulfato de magnésio, sal branco, flor de enxofre, sulfato. Já tem a formulazinha aqui.
já tem a formulazinha aqui para você, tá? Usar, para você utilizar aí o seu sal mineral. Se no caso a melhor estratégia for o sal mineral, você quiser fazer seu próprio sal mineral, tem aqui a planilha para recria. Não, professor, mas a melhor estratégia foi o proteinado. Eu tenho aqui a fórmula que calcula todos os proteinados. Proteinado de baixo consumo, proteinado de 0,2% peso vivo, proteico energético de maior consumo. Já tem aqui a planilha de proteinado para você, inclusive com análise de viabilidade econômica de qual estratégia vai ser melhor. Certo? Uma arroba de 140. Ok? Saco. E aqui a planilha calcula já. Você vai colocar o valor aqui, ó. Vai colocar o valor do milho, tá? Custo reais por quilo do milho, do sorgo, do farelo de soja. E a planilha calcula já quanto que vai sair para você o saco desse sal mineral ou desse proteinado que você está fazendo. Ok? Então já tem a planilha do proteinado de águas para você fazer o seu suplemento proteinado, o seu suplemento proteico energético. Tá? Então nesse caso aqui eu vou fazer esse suplemento aqui, ó. Vou fazer o suplemento proteinado de baixo consumo, que foi o que deu melhor. Já tá pronto aqui, né? É só você incluir as quantidades aqui, ó. Eu vou botar 20% de núcleo mineral. É um núcleo mineral que você pode comprar, pode ser até inclusive aquele sal mineral concentrado, que é para você misturar no sal branco. Esse núcleo pode ser esse sal mineral concentrado que você compra para misturar com sal branco, um sal 130, um sal 120, tá? Você pode usar isso como núcleo. Ureia, vamos ver aqui, sal branco 25, e vai entrar como limitador de consumo, tá? Ureia de 4 a 5%, eu botei o máximo que é 5%. E o resto é você fazer uma ração para que tenha em torno de 35 a 40% de proteína bruta. Tá? Para esse aqui de águas, tem que ter 20 a 25% de proteína bruta e 35 a 40% de NDT. Então esse sal já está prontinho aqui, a formulazinha com milho e farelo de soja, tá? Com 25% de proteína bruta e 40% de NDT. É um sal proteinado de baixo consumo para a época das águas, para você fornecer na época das águas, tá? Já está prontinha aqui a fórmula para você, já tem a fórmula aqui para 100 quilos, para 300 quilos, para 500 quilos e reais por custo desse produto e reais por saco, que deu R$ 24,27, tá? Vou até inclusive botar aqui que esse aqui que é o valor correto, tá? Ok? Então o que você formular aqui vai entrar nesse valor aqui, tá? Você pode fazer o seu próprio proteinado ou o seu proteico energético, tá? Para que você possa formular o seu próprio proteinado. Só precisa usar o que? Um núcleo mineral, que pode ser um sal mineral concentrado, aquele que você compra para misturar com sal branco, um sal 130. Esse núcleo não pode ter sal branco, tá? O sal branco você compra à parte, a ureia você compra à parte, milho, soja ou farelo de algodão ou o que você quiser utilizar, farelo de trigo, o que você quiser, que você tiver disponível aí. 25 de proteína, 40 de NDT, é um proteinado de baixo consumo. Já tem aqui a formulazinha todinha com análise econômica desse suplemento, tá? Essa planilha vai junto também, que é o cálculo do suplemento proteinado e proteico energético para as águas. Professor, mas eu quero fazer o contrário, eu quero fazer recria na seca e a engorda no confinamento a pasto no alto grão. Eu não recomendo, mas também, se você quiser fazer isso, já vem com a planilha de planejamento de suplementação na época seca do ano, com custo-benefício, e também a formulação de proteinado para a época seca do ano, tá bom? Já vem também com essas planilhas.
Já vem também com a planilha de formulação para semi-confinamento ou confinamento a pasto, para você formular a sua própria ração de confinamento a pasto, no nível de 2% do peso vivo, tá? Vou fazer aqui, deixar uma raçãozinha pronta já aqui, para 2% do peso vivo, vai ter 14 a 16% de proteína bruta e 80 de NDT. Vamos lá, vamos fazer isso aqui, essa ração com 2% do peso vivo. Vou botar 4 de núcleo. Vou botar aqui, ó, 4 de núcleo, ureia no máximo 3%, sal branco não tem nenhum limitador de consumo, tá? Tem que ter mais milho, vamos botar aqui, tirar essa polpa cítrica aqui, botar muito milho, tá? Vamos diminuir um pouquinho essa soja, tem muita proteína, vou botar 10 de soja, tem que ter mais energia, menos proteína. Fazer até um pouquinho essa ureia aqui, pode até fazer, né? Então aqui, ó, você vai ter uma ração aí de 80% de NDT e 16% de proteína bruta, tá? Pode até tirar essa soja todinha aqui e botar só milho. Diminuir um pouquinho até a ureia aqui, ó. Pronto, uma ração com 15% de proteína bruta e 79% de NDT, uma ração à base de milho, núcleo mineral e ureia e sulfato de amônia, tá? É a ração 4 aqui, ó, é uma ração aí com 14 a 16% de proteína bruta, 78 a 80% de NDT, ok? Então essa ração aqui tá ok, é uma ração que você vai fornecer 2% do peso vivo, uma ração à base de milho, tá? Seria um confinamento a pasto, tá? A adaptação desse confinamento a pasto, na primeira semana você vai deixar os animais terem acesso ao pasto. Na primeira semana você fornece essa ração a nível de 1% do peso vivo. Um animal de 400 kg come 4 kg de ração, tá? A partir da segunda semana você fornece 1,5% do peso vivo. E na sua terceira semana em diante você pode fornecer 2% do peso vivo. Os animais ficam tendo acesso ao pasto, mas o consumo maior vai ser de ração, então não precisa ter muito pasto, tá? O próprio módulo de pastejo rotacionado que você dimensionou para a época das águas, você pode utilizar na época seca, nesse confinamento a pasto, tá? Então já tem a ração aqui para você fazer o confinamento das suas novilhas, tem o dimensionamento do coxo e aqui o confinamento de alto grão, tá? Também já vem aqui para você tudo certinho. O que você precisa fazer para você fazer o seu confinamento de alto grão, inclusive a parte de viabilidade econômica, se vai compensar ou não. No caso aqui de fêmeas, o preço do milho, a relação de preço de arroba de novilha gorda e preço de saca de milho, o ideal é que uma arroba compre em torno de 4 sacas de milho, tá? Nesse preço aqui de milho a R$ 25,00 e arroba de novilha gorda 140, olha lá, arroba de novilha gorda 140 com preço do saco de milho a 25, a relação tá um arroba comprando 5,6 saco de milho, então tá altamente rentável. Professor, se o saco de milho aqui é R$30 e a arroba da novilha gorda é 130, então essa relação já caiu para 4, ainda é vantajoso. Acima de 4 para cima, um arroba comprando acima de 4 sacas de milho já começa a ser interessante, já começa a ter uma boa viabilidade. Então preço de milho a 33, arroba 130, ainda compensa fazer o confinamento de alto grão. Você está pagando um ágio aí de 11%, você está comprando essa novilha cara, o ideal é você pagar um ágio no máximo 5%, está pagando caro nessa novilha aqui, tá?
Então é isso, confinamento de alto grão. E aqui eu tenho toda a parte de resultado econômico desse projeto, né? Então eu tenho toda a parte econômica desse projeto aqui, nessa parte aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, a minha receita total, considerando que vamos encerrar essa segunda parte aqui, porque essa parte aqui eu quero falar com mais cuidado. Eu quero mostrar direitinho todos os custos de produção desse projeto, tá? Então vamos terminar a segunda parte aqui. Nessa segunda parte eu mostrei todas as planilhas. Você tem planilha de sal mineral, você tem planilha de suplemento mineral. Se você quiser formular o seu próprio suplemento mineral, tem planilha de suplemento proteico energético, proteinado de águas, tem planilha de suplemento proteico energético, suplemento proteico e proteico energético para época seca do ano, tem planilha de confinamento a pasto e tem planilha de alto grão, tá? Agora na próxima aula eu vou entrar no projeto propriamente dito. Quais são os custos desse projeto? Vai ser a última parte dessa aula sobre implantação de um projeto de recria e engorda de novilhas de corte, tá bom? Então até a próxima aula que eu vou mostrar com mais detalhe esse projeto todo com todos os custos de produção, ok? Um abraço, até a próxima aula.